Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos o 22º domingo do tempo comum e gostaria de convidá-los para um momento de oração e de reflexão no evangelho deste domingo, que é segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, de 14 a 15 e de 21 a 23. Vamos dar início em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos neste momento pedir ao Senhor que derrame sobre nós a graça do Espírito Santo para este momento de oração, que o Senhor nos inspire com a graça do seu Espírito para acolhermos a palavra de Jesus no Evangelho e nos transformarmos a partir de dentro. Queremos rezar por todos aqueles que sofrem, que precisam das nossas orações, as vítimas desta pandemia, da Covid-19. Queremos também rezar pelo Haiti, queremos rezar pelo Afeganistão, por todos os países que estão em guerra, para que haja mais paz e justiça no mundo. Que o Senhor nos ajude a sermos sempre promotores da paz, do amor e da justiça. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícias das suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado, e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhe: ouvi-me e procurai compreender, não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui gera uma polêmica muito grande com os fariseus e os escribas, porque estes começaram a criticar Jesus e seus discípulos por não seguirem as tradições antigas. É importante que nós compreendamos que para o fariseu, ser salvo significa cumprir a lei de Deus à risca, ser fiel
aos mandamentos da lei de Deus, literalmente como eles foram transmitidos desde os antepassados no Antigo Testamento. Nós sabemos que Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos da lei de Deus. No entanto, a comunidade já havia aqui multiplicado, os fariseus e os líderes religiosos multiplicaram essas leis em 613 mandamentos. E desses 613, 365 eram proibições, ou seja, uma proibição para cada dia do ano. E o povo precisava e era obrigado a seguir então esses mandamentos à risca, um por um. Mas é evidente que ninguém pode memorizar tudo isso, né? E acaba que a lei de Deus se tornou então uma maneira de escravizar, de excluir o povo, de oprimir. Isso é o que Jesus não aceita. É claro que nós precisamos ter toda a higiene, cuidado, não é? Com as nossas mãos, com os utensílios que nós usamos quando tomamos as nossas refeições, ainda mais nesse tempo de pandemia, precisamos desinfetar bem as mãos para nos proteger, mas Jesus aqui aproveita essa situação para ensinar algo mais. Ele diz, né, aos seus discípulos e também aqui aos fariseus e escribas, que o que torna impuro o coração do homem não é aquilo que vem de fora, né, mas o que sai de dentro de nós. Ou seja, que muitas vezes nós nos preocupamos com as aparências, com o exterior e esquecemos do nosso interior. Jesus quer que nós busquemos a santidade a partir de dentro, que busquemos ter um coração cada vez mais generoso, amoroso, fiel a Deus, mas também fiel ao serviço dos nossos irmãos, como Jesus ensinou no Evangelho. E é isso que de fato nos torna puros, nos torna santos, é isso que nos salva e nos torna de fato seguidores de Jesus, e que assim de verdade cumprimos a vontade de Deus. A lei de Deus é muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou como o próprio Cristo nos amou. Esse é o mandamento que nós precisamos seguir. Então, busquemos sempre seguir as tradições, elas são importantes, elas nos ajudam, elas guardam a nossa memória. No entanto, a tradição não pode nos escravizar. As leis não podem gerar exclusão, discriminação, preconceito. As leis são para nos ajudarem a vivermos melhor em comunidade, respeitando os outros, e que também assim possamos ter os nossos direitos, né, respeitados, cumprir os nossos deveres e também ter os nossos direitos garantidos. É para isso que existem as leis. No entanto, se uma lei começa a gerar exclusão, então ela não é moral e não deve ser seguida. E é isso que Jesus ensina, para que de fato haja mais justiça, amor, mais paz no nosso mundo. Nós precisamos buscar a lei de Deus que está dentro do nosso coração, que é aquilo que nos torna puro, que sai de dentro de nós. É isso que nós queremos pedir ao Senhor Jesus no dia de hoje. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo e feliz domingo a todos.